o arrebatamento da igreja. Ele pode acontecer a qualquer minuto, ou a Bíblia prescreve algumas coisas que ainda precisam acontecer antes que o arrebatamento se dê. Eu não sei. Nós vamos discutir a questão da iminência do arrebatamento. Lembra daquela música, aliás, muito bonita, né? A gente cantava com muito gosto, ela realmente causa emoções, né? O mercado está vazio, toda a sua agitação parou. Lembra dessa música aí? O rei está voltando, né? De fato, um dos hinos muito fortes a respeito da volta de Jesus. Para boa parte dos cristãos, o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, né? A qualquer instante, até durante esse programa. O Senhor estala o dedo, toca a trombeta e os crentes subir para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Para outros cristãos, não é bem assim. Até porque esse arrebatamento deve coincidir com a segunda vinda visível de Jesus. A gente até sobe para encontrar o Senhor, mas já desce com ele imediatamente para a instauração ou do milênio ou do estado eterno dele. Depende da corrente teológica que a pessoa crê. O que nós vamos nos concentrar no debate de hoje é no evento arrebatamento, né? Será que ele pode ocorrer a qualquer instante? A iminência do arrebatamento é um ensinamento da Bíblia ou não? Ou, na verdade, essa expectativa que temos de sair do planeta é por conta dos problemas que a gente tem aqui. Aliás, eles não faltam, eles abundam, né? Então, querer sumir logo daqui seria ótimo. Mas a Bíblia que faltam muitas coisas, ou pelo menos algumas delas, acontecer para que a igreja seja tirada e o fim da história, né, se alcance. Vamos discutir. Você vai ter dois eruditos que creem na palavra de Deus, pastores que amam o Senhor, que amam a vinda de Jesus e que têm razões diferentes para pensar sobre o assunto de forma divergente. Eles vão se indagar mutuamente e você vai ouvir as perguntas, as respostas e tirar suas próprias conclusões sobre esse tema. Devemos crer na iminência do arrebatamento ou ele não pode acontecer tão já? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. A graça presente para você. Não sei até quando vai durar esse negócio de agrado e mandar presente. Então você deve participar logo, se inscrever para participar do sorteio, né? Como é que você faz? Simples. Vejamsó.com.br. Vai lá no site do programa e vote na enquete, que é assim que você se habilita para os sorteios que fazemos aqui, tá bom? Com muita alegria recebemos dois debatedores que já estiveram várias vezes no programa, mas faz tempo que eles não vêm. O primeiro deles é o pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, escritor, né? E companheiro nosso aqui do Vejam Só. Paz e graça, pastor Serafim, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber. Paz e graça ao reverendo Flávio Dantas. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos. Esse programa muito me honra, porque é um programa respeitado e visto por milhões de crentes e não crentes, então é muito. Estou contente de estar aqui com os irmãos. Espero mais uma vez que Deus esteja bem presente e que ambos sejamos instrumento nas suas mãos para alegrar nossos irmãos e fortalecer a sua fé em Jesus. Um abraço apertado para todos os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo. E onde quem quiser encontrar o senhor deve ir a qual igreja? Minha igreja é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nosso endereço é Rua Conselheiro Cotegipe, 273, bairro do Belenzinho. Nossos cultos é de domingo, às 19h30, escola dominical às 9 horas da manhã, e cultos de terças e quintas-feiras, às 19h30. Amém. Entrada franca, são todos bem-vindos. Muito obrigado, é uma grande alegria receber o irmão aqui. Muito obrigado, reverendo.
Do outro lado, voltando também, o reverendo Flávio Dantas, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. Seja muito bem-vindo, reverendo Dantas. Como vai o senhor? Estou bem, Heber, graças a Deus, e muito feliz em voltar aqui. E mais uma vez também cumprimento o reverendo José Serafim, que tem sido uma honra conversar com ele e debater com ele aqui. E agradecer a Deus por essa oportunidade da gente conversar, dialogar a respeito de um tema teológico. É muito bom porque a gente vai aprendendo, vai crescendo. E queria aproveitar já para mandar um abraço agora lá, mais uma vez, Heber, para minha família lá na Paraíba. Não vou citar o nome de todos, mas um irmão que eu não tenho citado ainda, Manuel Filho e Fábio, e minha mãe também, que vai assistir provavelmente, está assistindo. E a minha família. Quando eu digo que vem aqui no programa, eles divulgam. Um está em Fortaleza, outro está em João Pessoa, outro está em Pombal. Eu sou de Pombal, no interior da Paraíba, sertão da Paraíba. E a igreja que o senhor pode ser encontrado hoje? Na igreja luterana da Granja Viana, que fica na rua Belo Horizonte, número 95, aqui em Cotia, na Granja Viana, no quilômetro 25 da Raposo. E os cultos, no domingo a gente tem cultos às 18h30 e a escola dominical às 9h30. E na semana nós temos um culto de estudo bíblico, porque a gente está estudando Apocalipse, na quinta-feira às 20 horas. Que legal. Então, a gente está estudando, inclusive no capítulo 11 de Apocalipse, a gente está estudando esse capítulo. Muito bom. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois vamos saber o que eles vão defender a partir do próximo bloco. A sincronia entre o arrebatamento e a tribulação é um dos assuntos mais polêmicos na igreja de hoje. As três visões predominantes são as seguintes: a visão pré-tribulacional, o arrebatamento ocorre antes da tribulação; a visão mesotribulacional, o arrebatamento ocorre no meio da tribulação; e a visão pós-tribulacional, o arrebatamento ocorre ao final da tribulação. Uma quarta visão, comumente conhecida como pré-ira, é uma ligeira modificação da visão mesotribulacional. Ou seja, são muitas as visões do arrebatamento quanto à tribulação. Isso já gera muitas dúvidas no quesito quando acontecerá. A única certeza é que no arrebatamento todos os crentes vivos, juntamente com os crentes que já morreram, encontrarão o Senhor Jesus e estarão com Ele para sempre. O arrebatamento é Deus removendo o seu povo da terra. Outra passagem crucial sobre o momento do arrebatamento é Apocalipse 3, versículo 10. Nela promete livrar os crentes da hora da tentação que virá sobre a terra. E muitos acreditam que essa hora é a hora da tribulação. Entretanto, o propósito da tribulação, o propósito do arrebatamento, o significado de Tessalonicenses e a interpretação de Apocalipse geram questionamentos sobre o grande dia. Será que devemos crer na iminência do arrebatamento ou ele pode acontecer tão já? Curioso? Curiosa? Então acompanhe o programa Vejam Só dessa noite. Isso aí. O arrebatamento pode ser a qualquer instante ou ele não pode acontecer tão já. Você participa do programa votando na enquete que está no vejamsó.com.br. Quem está conosco aqui é o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus. Ele que inclusive é escritor de livros também sobre o Apocalipse, sobre Daniel e sobre a família. Pastor José Serafim, o senhor vai defender qual ponto de vista hoje? Eu vou defender o ponto de vista, a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja é iminente. Pode ser que aconteça antes de terminar o programa. Amém. Amém. Por isso temos que estar acordados, despertados, porque a qualquer momento virá o Senhor. Seria maravilhoso ser arrebatado enquanto você está discutindo o arrebatamento. Não é maravilhoso? Opa! Alguns estarão no mundo todo, não é? Alguns crentes estarão exatamente nesse momento, não é? Então seremos arrebatados e de repente é arrebatado. Qual é o tempo que vai demorar o arrebatamento? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, que nós seremos transformados e arrebatados num piscar de olhos. Prezados telespectadores, dê uma piscadinha. Já piscaram? É esse o tempo que vai demorar
para que os nossos corpos mortais sejam transformados ao corpo do nosso Senhor, encontrar com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. É um casamento que não haverá separação. Glória a Deus, né? Amém. Obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. E o senhor vai defender qual ponto de vista, reverendo? Ponto de vista de que eminente foi entendido como em breve, no tempo de Deus, não no nosso tempo. E que, olhando para Tessalonicenses, quando Paulo fala, em 2 Tessalonicenses, ele diz que tem que haver algumas coisas antes do arrebatamento. E diz que o arrebatamento só se dará quando também se completar o número daqueles que forem selados, que forem salvos ainda, né? E que ele não veio ainda por causa disso, porque Deus é longânimo. E ele espera que a igreja, que aqueles que ele elegeu, cheguem ao arrependimento e à fé. Então a gente não sabe mesmo quando, mas ele fala de duas coisas que devem acontecer antes. Já havia um grupo dizendo que Cristo, inclusive, tinha voltado já. E Paulo então vai corrigir isso, dizendo, olha, ele não voltará sem que antes aconteça isso e isso. Que a gente vai então defender essa ideia. E algumas coisas já aconteceram, mas outras ainda não. E por que ele ainda não voltou? Se iminente fosse tão logo quanto as pessoas, até mesmo do Novo Testamento, esperavam, algumas já haviam se frustrado, porque fazem 2000 anos. Esse iminente está longo. Uhum. Muito bem. Está longo. Agora é sua vez aí de casa. Vamos lá. Vejam só.com.br, o endereço eletrônico do programa, e lá você encontrará a seguinte pergunta da enquete. Você crê na iminência do arrebatamento? Você crê na iminência do arrebatamento? Sim, é a primeira resposta. Qualquer momento, pode ser agora. Ou não. Há coisas que ainda estão pendentes no projeto profético de Deus e, portanto, o arrebatamento não pode se dar tão já. Terceira resposta, não sei. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o relógio da grade, né? Quer presente mais tudo a ver com o tema de hoje? Tá aí, ó. O relógio da grade mostrando o tempo está passando, vai chegar a hora do arrebatamento. Pode ser já, pode não ser. Mas o importante é que você esteja preparado ou preparada. E a grade está aí para preparar você para vida aqui na Terra enquanto Jesus não volta e também para você subir com ele, né? São mais de 600 filiais espalhadas no Brasil inteiro esperando a sua matrícula na Academia Teológica da Graça de Deus. Vai estudar a Bíblia lá. Todas as filiais têm o curso bíblico. E há vários outros que a grade oferece. Até de canto, música. Tem curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, inglês, espanhol usando a Bíblia. E o curso de teologia, lógico, né? Tem curso de pós-graduação, tem curso de bacharelado, tem o curso livre de teologia, tem o curso de análise bíblica, de escatologia, tem um monte de curso lá na grade. Melhor você entrar no site e se informar. Entrar no site não, ligar amanhã, no horário comercial, você dá uma ligadinha e fala com a Carla ou com as amigas dela, tá? 3115-3115-0819. Não esqueça que tem o 0 operadora 11 antes. 0 operadora 11 3115-0819. Tá bom? Muito bem. A gente vai pro intervalo, né? Na volta. Vou falar do blog, né? Antes, deixa eu mandar um tanto muito legal para o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior e também para a equipe para os membros da sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani. Eu preguei anteontem, né, domingo, lá no aniversário daquela igreja, foi muito gostoso, uma bênção aquela igreja lá. O reverendo Ageu, de vez em quando, está conosco aqui, estamos esperando ele para breve, né? Aproveitei para tirar umas dúvidas sobre teologia lá com aquele irmão tão sábio e tão humilde, né, que Deus colocou no nosso caminho. Tenho aprendido muito com o reverendo Ageu. Bom, o meu blog, quem quiser me acompanhar, eu tenho um blog, não tem a ver com o programa, mas a gente põe aqui algumas coisas do programa, né, opiniões e tal. É ebercocarelli.blogspot.com.br, onde há mensagens minhas gravadas em áudio
textos escritos e também alguns vídeos, tá? Então você pode me acompanhar aí, posta seu parecer, será um prazer ler, tá? Bom, vamos para o intervalo. Na volta, o pastor Serafim fará a primeira pergunta dele ao reverendo Flávio, já que ele é ligeiramente mais velho. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, hoje naquele formato que você mais gosta, o formato das terças-feiras, né, com perguntas e respostas e tal, né? Eu encontrei o Moacir Húngaro, o presbítero Moacir Húngaro, da Igreja Presbiteriana Independente lá do Cambuci, ele e a Elizabeth, sua esposa, no evento lá do celebração do 112º aniversário da IPI do Brasil, né, lá em São Bernardo. Então, um ósculo santo para você aí, Moacir, e também Beth. Deus abençoe. Ele gosta do dia de terça, né? Por causa do formato do programa. E também um ósculo santo extensivo a todo o povo aí da Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci. Pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, vai começar a inquirição. Qual é a sua primeira pergunta, pastor? Primeiro, me deixe fazer um rápido comentário e fazer a pergunta. Não podemos saber o dia nem a hora que nosso Senhor voltará. Portanto, a advertência da palavra de Deus é para que vigiemos e nos preparemos para aquele grande dia. Não nos apanhe de surpresa. Está em capítulo 24, verso 36. Quando o Senhor disse, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, a não ser o Pai. Deixa eu fazer um adentro aí, reverendo Heber. Alguns crentes dizem que Jesus ainda não sabe o dia da sua volta. Eu quero sanar essa dúvida aqui agora, me permita. Jesus hoje sabe exatamente o dia que ele vai voltar. Jesus disse que ele não sabia antes da sua morte. Depois da sua morte e ressurreição, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele nunca deixou de ser Deus, mas durante o seu ministério, ele abriu mão temporariamente de alguns atributos divinos. Mas agora, ressuscitado e glorificado, ele é onisciente. Sendo Deus, é Deus onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe exatamente o dia e hora que ele vai voltar. Ele só não avisa porque não é da sua natureza nos avisar isso daí. A igreja está esperando Jesus desde o dia que ele foi assunto ao céu. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Quando na presença de mais ou menos 500 irmãos, ele subiu. Que evento lindo, né? Eu sinto assim o meu corpo arrepiando quando eu penso nisso. Que reunião linda. Vendo aqueles 500 irmãos ouvindo Jesus falar, de repente levanta os braços, começa a subir, desafiando as leis da física. E foi alcançando as alturas até que uma nuvem se abriu e o envolveu. E aqueles 500 irmãos olhando para o céu. E vieram 2 anjos e disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de voltar assim como para o céu vistes ir. Então eles estavam esperando Jesus e nós estamos bem. Então a minha primeira pergunta para o reverendo Flávio é a seguinte. Reverendo, em que texto das Escrituras Sagradas podemos nos basear para não crermos na iminente vinda do Senhor? 3 minutos para o reverendo Flávio Dantas. Eu tenho o tempo aí? Vai passar. Olha lá. Bem, respondendo ao reverendo Serafim, ele citou o texto de Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Antes de citar esse texto, Jesus está citando dentro de um sermão profético, que respondendo a uma pergunta dos discípulos, ele estava no Monte das Oliveiras, e os discípulos disseram então, aqui está no versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí Jesus então diz algumas coisas que devem acontecer antes e que ainda aconteceram, outras ainda não. E eles, mesmo sabendo da iminência, sabiam que antes tinha que acontecer essas coisas. Então a iminência não despreza o fato de que há profecias que devem se cumprir antes de acontecer a vinda de Cristo. E isso também não nos desestimula
a santificação. Porque a santificação não deve ser por medo, deve ser por amor a Deus. E a gente ficar pensando que o crente só vai se santificar porque tem medo de morrer, ou de Jesus voltar e ele não ir para o céu, ele não vai se santificar. Porque ele não sabe o dia. Então, ele tem que se santificar todo dia. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. E aí Jesus dá alguns sinais aqui, que depois Paulo vai falar sobre eles em Tessalônica. Ele fala de uma grande tribulação que deve acontecer. Em parte aconteceu em 70, e Jesus falou isso em mais ou menos final dos anos 30. Só 40 anos depois aconteceu já a queda de Jerusalém, e essa tribulação era apenas um símbolo de tribulação que ainda virá antes da volta dele. E ele, no sermão dele, ele vai falando então da grande tribulação no versículo 15, vai falando que o amor se esfriará por se multiplicar a iniquidade no versículo 12, e isso aqui, amor se esfriará, fala de apostasia e do homem da iniquidade que tem que surgir. Paulo fala em Tessalonicenses, nós cremos que o homem da iniquidade ainda não surgiu. Então nós não podemos ignorar textos e profecias que falam de coisas que vão acontecer, que devem acontecer antes da volta dele, e sem perder a expectativa de que ele volte logo. Porque é um anseio que a gente tem, que a gente quer. Mas a gente sabe, se a gente quer, e se a gente quer ao mesmo tempo que Cristo volte, mas que ele seja verdadeiro e que as profecias dele se cumpram, a gente tem que levar em conta essas profecias dele ditas, né? Que vai surgir então o homem da iniquidade, como fala. E Paulo falou, influenciado pelo ensino de Cristo, do sermão profético. Quer dizer, ele não voltará sem que antes aconteçam isso. E aí vem lá para Tessalonicenses, para que a gente leia o texto. Como também aqueles irmãos que ouviram isso ficaram esperando primeiro a tribulação acontecer. Já aconteceu, mas mesmo assim fazem 2000 anos e ainda Jesus não voltou. Então tem coisa ainda para acontecer, como aqueles irmãos tiveram que esperar. Qual que é o texto que o tempo do senhor acabou, mas o senhor mencionou? 2 Tessalonicenses 4... Não, 2. 2 Tessalonicenses 2. Isso? Isso. Muito bem. 3 minutos para os seus comentários, pastor Serafim. O problema que eu vejo aí na explicação do reverendo Flávio é fazer uma ligeira confusão entre arrebatamento e a vinda do Senhor, que são dois eventos completamente diferentes. O arrebatamento da igreja não se refere à vinda do Senhor em glória para assumir um milênio. Ele vem arrebatar a igreja. Aí nós podemos usar a profecia de Daniel, 70 anos da profecia de Daniel. E seguindo as profecias, cumpriu-se a 69ª semana. E houve uma interrupção nessa semana para que entre o tempo dos gentios. O apóstolo São Paulo explicou isso em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Até que o tempo dos gentios se complete. E o pastor já disse na introdução, a respeito das pessoas que devem ser salvas, etc., né? E até que se cumpra o número. Nós não sabemos o número de pessoas que hão de ser salvas, Deus sabe. E a porta se abriu para os gentios com a rejeição pelo judeu do seu Messias. Então agora, nesse período, todos que crerem em Jesus e o receberem como Salvador, faz parte da igreja neotestamentária. Aí não faz diferença judeu ou gentil, todos são irmanados no mesmo corpo e eles serão arrebatados antes que venha a grande tribulação. Porque a igreja não está esperando a grande tribulação, a igreja está esperando Jesus Cristo. E a igreja, sendo a noiva de Cristo, ela não está destinada para a grande tribulação. Aliás, no comentário que foi feito aí no princípio, foi até citado Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Quando o Senhor se dirige à igreja de Filadélfia, mas dá para entender que ela se estende a todos os crentes, porque aí fala toda a terra. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não sobre Filadélfia, mas sobre todo o mundo. Te guardarei não na hora, mas da hora. Eu já ouvi alguém comentando, inclusive nesse programa, que aí no grego é um pouco diferente, que esse da hora quer dizer meio. Mas eu também consultei, foi procurar alguma fonte de informação, e na hora é da hora mesmo. E temos alguns modelos bíblicos para confirmar isso. Israel no Egito foi guardado na hora.
porque a tribulação atingiu os egípcios, mas não os israelitas. Noé foi guardado na hora do dilúvio. Dilúvio caindo e destruindo toda a terra, mas ele protegido na arca, assistindo tudo. Mas Ló com sua família foi guardado da hora, porque só o último, o anjo lhe disse: nada eu posso fazer enquanto você estiver aqui. Quando ele saiu de Sodoma, caiu do céu fogo e enxofre. Muito obrigado, pastor Serafim. Agora o reverendo Flávio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é que vai fazer a pergunta dele. Reverendo Serafim, o senhor cita as 70 semanas de Daniel. Eu queria que o senhor, com o texto lá de Daniel, pudesse esclarecer para a gente essa tese de intervalo ali entre as 69 e as 7 semanas restantes. A 70ª semana, Só né? para não tomar o tempo dele, leia o versículo de Daniel 9:27. Daniel 9:27, né? Porque o texto, pelo menos, não nos fala de intervalo. E nem tampouco Paulo, lá em Romanos, fala de intervalo e nem exclui os judeus quando fala do tempo dos gentios. E ele diz, inclusive, que Israel não foi rejeitado. O que a gente crê, na verdade... Desculpa, deixa eu achar Daniel. Dá para não fazer os comentários agora. Deixa eu ver Daniel. O senhor tem que fazer a pergunta. Ok, Daniel 9:27. Começando aqui, posso ler do 24? Claro. Então, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas. E 72 semanas, as praças e as circunvalações. 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Onde há a base aqui, onde o senhor poderia esclarecer que há esse intervalo entre as semanas? Nesse texto de Daniel ou em outro texto que prove isso? Quando? 3 minutos, pastor. Ok. Quando sabemos, quando ele fala de 70 semanas, são semanas de anos, não semanas de dias. Semana profética é semana de anos. Se algum dos nossos telespectadores quiser comprovar, abre a Bíblia em Levíticos, capítulo 25, versículo 8. Lá está bem explicado que as semanas são semanas de anos, não semanas de dias. Quando ele falou 70 semanas estão determinadas, sendo ela de anos, quantos anos dá? 490 anos. Certo. Pois bem, nesses 490 anos não aconteceu tudo quanto a profecia diz. Mas quando se completa a 62ª, 62 semanas, 483 anos, foi exatamente na cruz, quando o Senhor entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Aí cumpriu-se os 483 anos da profecia de Daniel. E no julgamento de Jesus, Israel o rejeitou. Como a profecia se dirigia exclusivamente a Israel, porque Deus não revelou para Daniel nada além daquilo que ele pediu, mesmo o texto, se nós formos ler alguns versos anteriores, está escrito que Daniel orava por sua santa cidade, Jerusalém, e por seu povo, Judá. Então, Deus só revelou para Daniel algo que envolve Jerusalém e envolve Judá. Não revelou nada a respeito da igreja gentílica, cuja igreja nós temos a honra e a alegria de ser membros dela hoje. Então, com 69 semanas, 483 anos, que o Senhor foi rejeitado, cumpriu-se João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, e o seu não o rejeitaram, mas não receberam.
mas todos quanto receberam deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer, o judeu fechou a porta para eles. São Paulo explica isso em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele ainda é bem específico, que isso acontecerá até um advérbio de tempo, enquanto isso se cumpra. Até quando? Até que se cumpra o tempo do gentio, até que o último gentio aceite a Cristo e complete a igreja neotestamentária. Aí abrir-se-á a porta para o judeu, quando o relógio das 70 semanas continuará andando, que será a 70ª semana dividida em 2 semanas, em 7 semanas, de 3 anos e meio cada uma. Foi o que o reverendo acabou de ler. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ele quem? Esse ditador mundial. Quem são esses muitos? Israel. Já? Ok, já. Mas não, ela está correndo demais. Seus comentários, pastor Dantas. Então, esse é um pensamento construído não com base em exegese do texto bíblico. Não fala aqui em intervalo, não fala aqui que o povo de Deus é só a nação de Israel. O problema é que essa visão confunde o povo de Israel com a igreja de Deus. A igreja de Deus nunca foi todo o povo de Israel, mesmo no Velho Testamento. Foram os eleitos dentro de Israel e também de fora de Israel. Deus tem um plano para a nação de Israel como instrumento dele para luz para as nações, para a evangelização, para trazer os patriarcas, como Paulo fala lá em Romanos 9. Mas a salvação e a igreja sempre existiu desde Adão. Quando Adão pecou, Jesus prometeu o Messias, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois prometeu um descendente a Abraão, que seria então aquele que iria cumprir as profecias do Velho Testamento. A igreja esperava o Velho Testamento. E aqui no texto, interessante que fala do ungido, que ele morrerá, e dá continuidade. Para a gente está vivendo essa última semana, que não é de um tempo determinado. É a última semana para o povo de Deus. E o povo de Deus é judeu e gentil. A porta não foi fechada para o judeu, porque foi aberta para os gentios. E quando terminar, todo Israel será salvo, Paulo fala, e todo Israel é judeu e gentil que foi eleito. E todo Israel está sendo salvo. A igreja está sendo salva. A igreja é uma continuação da igreja do Velho Testamento. No Velho Testamento havia a igreja, o povo congregava. E o povo adorava. E tinha os sacrifícios que era símbolo de Cristo. Eles sempre creram. A Bíblia diz que Abraão foi salvo pela fé. Provavelmente Adão foi salvo pela fé. A salvação sempre foi pela fé, graça de Deus, por meio do ungido prometido. E aqui, o ungido aqui, provavelmente, não seja esse ungido que o reverendo citou, o ditador, seja o próprio Cristo que fará aliança com muito, como ele está fazendo. Porque o texto aqui fala o povo de um príncipe, aí depois fala ele, e aqui ele só pode se referir a ungido, que é Cristo no texto. No versículo 25, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações, e diz depois dessa o ungido, e já estará o povo de um príncipe, depois das 62 semanas será morto o ungido. O ungido foi Cristo que foi morto, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, o ungido, fará firme aliança com muitos. A aliança da graça que ele está fazendo, Cristo está salvando. E ele, quando vê, ele diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Esse ungido aqui é Cristo. E não há intervalo de tempo. Aqui, pelo menos no texto, não aparece que vai parar o relógio para tratar com a igreja. A igreja dá continuidade, judeus e gentios. Paulo era judeu, os discípulos eram judeus. Bom, primeira rodada está feita. Cada um deixa deles... eu falar uma palavrinha só. Palavrinha de quê? Só vai ter tempo um próximo. Não, você vai para a segunda pergunta agora. É minha vez. Sua segunda pergunta. A primeira rodada foi feita. O príncipe que fez uma aliança não pode ser Cristo, porque Jesus nunca quebrou a aliança. E o príncipe quebrou a aliança. Então não pode ser Jesus. Sua pergunta? A minha pergunta, segunda pergunta. Se a vinda do Senhor não é iminente, o porquê da advertência de Jesus em Marcos 13, 32 a 37. Posso ler? Com muito prazer.
Marcos 13, 32 a 37. Diz assim o texto sagrado: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. A pergunta do senhor é: o que é que Jesus quis dizer com isso? Porque se a vinda de Jesus não é iminente, o porquê dessa advertência? 3 minutos. Parece que não tem sentido. Não, essa advertência tem todo sentido com o que ele vem dizendo anteriormente. Agora, não significa dizer que aqui não está tratando de iminência, está tratando de não conhecer o dia nem a hora e que a gente deveria se preparar para qualquer hora. Não está falando que será hoje, amanhã, depois. Agora, e ele aqui está dentro de um sermão profético daquele de Mateus, o mesmo de Mateus 24, que antes prevê a grande tribulação, quando, pois, vistes o abominável da desolação, tem que surgir o abominável da desolação. E aqui é para a igreja. Interessante que essa linha de pensamento do reverendo vê a igreja fora da tribulação, mas nenhum sermão de Jesus vê a igreja fora da tribulação. Jesus está falando para os discípulos e está dizendo que eles primeiro vão ter a tribulação, a grande tribulação, e aí eles vão ver, e ele diz mais, olha: aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Capítulo 13, versículo 28, de Marcos. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas são essas que tem que vir antes? Que tem que acontecer? Então, todos os sermões de Jesus falam de coisas que tem que acontecer antes da volta. Agora, independente de saber que tem que ser, eu tenho que vigiar e orar. Eu tenho que vigiar e orar todo o tempo. Quem estiver preparado hoje vai estar preparado quando Jesus voltar. E quem não estiver preparado hoje, talvez não esteja preparado também quando ele voltar. Agora, eu devo estar preparado. Sem ignorar o fato do próprio sermão. Ou então esse sermão de Jesus não seria verdade, né? Que tem que acontecer essas coisas. Jesus fala do princípio das dores, e é o mesmo sermão lá de Mateus 24. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Versículo 3. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá? Porque ele deu sinais. E esses sinais não tem que acontecer? Se ele deu? Ou então ele não está dizendo algo verdadeiro também, né? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, ouvireis falar rumores de guerras. Isso tudo está acontecendo, né? Agora existem coisas que ainda não aconteceram. Uma delas é o surgimento do homem da iniquidade, que vai gerar uma grande tribulação contra a igreja. A tribulação é diferente de ira. Essa é uma confusão que as pessoas fazem no pré-milenismo. A ira de Deus lá no Egito, foi derramada a ira de Deus contra os egípcios, não foi tribulação. Em Noé foi a ira de Deus que caiu sobre aquela geração, não foi tribulação. A tribulação caiu sobre o povo no primeiro século, cristãos que morreram. Como é que cristão não passa por tribulação? E por que esse cristão não vai passar pela segunda tribulação? Nós somos em que diferente dos primeiros cristãos do primeiro século? Nós temos um privilégio que eles não puderam ter? Deu o seu tempo. Obrigado, reverendo Flávio. Pastor Serafim, seus comentários. Reverendo Flávio, respeitosamente, sua mensagem mata. É desoladora. Quem não está preparado hoje não vai estar preparado de Jesus. Está sim, irmão, pode se preparar. Pode sim, se conserte. Se não está preparado hoje, Jesus não veio ainda. Há tempo de se preparar sim.
Não aceito essa mensagem não, é que o reverendo não pensou bem para falar ela não. Foi uma questão de ímpeto, não foi raciocinada. Mas eu, como tenho a obrigação de estar ligado, observei. Dizer que os sinais não estão acontecendo, reverendo, é não ter conhecimento dos acontecimentos mundial. Jesus falou de peste. Nem preciso comentar sobre peste. Ebola, AIDS, gripe aviária e daí por diante, né? Foi uma previsão do Senhor, se cumpriu, está se cumprindo. Terremoto em vários lugares, foi outra previsão do Senhor no sermão, capítulo 24 de Mateus. É necessário comentar? Ou estão sabendo? Só alguém que está isolado do mundo, porque alguém que esteja acompanhando os acontecimentos sabe dos terremotos que destruíam cidades. Agora, uma coisa me impressiona, e eu vou pedir permissão para comentar. Alguém vai dizer assim, mas sempre houve terremoto. É verdade. Só que o número de terremotos vem aumentando. Aumentando a ciência e o conhecimento tecnológico, os homens já deviam ter encontrado um meio de coibir a existência de terremotos. E a medicina já devia ter encontrado um meio de combater essas doenças. Parece que as profecias do Senhor, ela vem em contramão daquilo que nos parece natural. Apesar da medicina adiantada, apesar dos sofisticados aparelhos da medicina, apesar do conhecimento sismológico que hoje nós temos, mas os terremotos estão aí acontecendo, parece que dando risada da nossa ciência. A doença continua levando milhões de vidas. Os sinais estão aí. Agora, dizer que a igreja de Cristo tem que passar pela grande tribulação, parece que é insultar um pouco a misericórdia de Deus. E o reverendo disse: que diferença temos nós dos crentes primitivos? Nenhuma. Temos privilégio sobre eles? Temos algum. Temos mais conhecimento do que eles? Nós temos. Porque está se cumprindo em nós Provérbios 4:18. Quer que eu cite? Por favor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós temos um privilégio de ter um conhecimento maior que nossos irmãos do início. E temos hoje um grupo de crentes sofrendo muita perseguição. Já venceu? Já. Mas você está muito... A gente vai já para o intervalo. Antes eu tenho que dar um recado aqui do missionário R.R. Soares. Você que quer acompanhar o ministério dele de pertinho, tem uma ferramenta gratuita muito legal chamada Periscope. É um aplicativo para o celular. Você baixa o aplicativo no seu celular e se cadastra para seguir o missionário. Várias vezes por dia, ele vai fazer uma mensagem ao vivo, na hora, em tempo real, e você vai ver o missionário e vai ouvir. Não é gravado não, é na hora, ao vivo, onde quer que ele esteja no planeta Terra ou até lá na estação orbital dá para fazer. Então, como é que você faz? Você baixa o Periscope, né? Pela loja, baixa o Periscope, tanto se o teu sistema Android ou não, OS, né? Tem o jeito lá. Aí, uma vez que você tem o Periscope, você entra no aplicativo Periscope e se inscreve. R.R. Soares, perdão, o endereço é @RR Soares _, tá? Então, Periscope @RR Soares _. Fez isso, você já está seguindo o missionário no Periscope. Nós estamos indo para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecer o carinho da sua audiência. O tema de hoje é o seguinte: devemos crer na iminência do arrebatamento ou este não pode acontecer tão já? E é aquele formato com perguntas ou respostas, né? A enquete de hoje está lá na página do programa, né? E pergunta exatamente isso. Vejam só.com.br, pergunta: você crê na iminência do arrebatamento? Esse é o tema da nossa enquete. Sim, não ou não sei. Você respondeu, você se está habilitado para os sorteios que a gente vai fazer aqui. Hoje o prêmio é o relógio. O pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, está inquirindo o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil.
o pastor Serafim já fez 2 perguntas, mas o reverendo Flávio só fez uma. Então agora é a vez dele empatar. Vai fazer a segunda pergunta dele. Posso comentar os comentários do reverendo? Não? Não tem, não tem tréplica. Ele fez um comentário ali. Então, rapidinho, vai. Só tirando a confusão. Eu pensei que ele estava confundindo só tribulação com ira, mas ele está confundindo também o que eu disse. Eu disse que você tinha que se preparar agora para estar preparado todo o tempo. E quem não estiver preparado agora ainda pode se preparar. Foi isso que eu falei. Agora sim. Então, corrigindo, né? E outra coisa, o reverendo Serafim disse que tem que passar pela tribulação. Não sou eu que digo que tem que passar pela tribulação. A gente não depende do que a gente quer. Né? E a diferença entre a igreja, agora fiquei confuso, porque a igreja agora, porque conhece, é melhor do que a igreja do primeiro século, ela foi salva pela graça, tanto uma como a outra. E a gente não é salvo de tribulação por isso. Sua pergunta. Então a pergunta reverendo Serafim, com base também no texto bíblico de Mateus 24, por que Jesus não ensinou o arrebatamento antes da tribulação? Com base em Mateus 24, por que Jesus não ensinou o arrebatamento da igreja antes da tribulação e sim depois? Então, peraí, reverendo, o senhor vai ter que sustentar essa pergunta, porque o pastor Serafim diz, desde que ele nasceu, que Jesus só ensinou o arrebatamento antes da tribulação. Agora, eu quero que no capítulo 24 de Mateus, ele me mostre isso. Então a pergunta é essa. Dá para mostrar no capítulo 24 de Mateus... E também no Novo Testamento, se houver alguma passagem que diga que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O senhor entendeu a pergunta? Perfeitamente. 3 minutos. O capítulo 24 de São Mateus, a pergunta está sobre arrebatamento e sim sobre o fim do mundo. Então Jesus não tocou em questão de arrebatamento. Ele falou da vinda em juízo e do que vai acontecer antes do fim do mundo. Ele não tocou no assunto de arrebatamento aí. Como o senhor aceita que eu lhe mostre texto no Novo Testamento, que diga que a igreja não passará pela grande tribulação, acabei de citar Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, carta à igreja de Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. 1 Tessalonicenses 1 e 10. E a nós não foi ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Jesus Cristo. Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta sobre ti só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os habitantes da terra, por causa do sangue que foi derramado. Então está mostrado aí nas Escrituras que a igreja é preservada, é guardada. Confundir tribulação com ira e dizer que na ira não há tribulação, essa é muito benevolente, porque quando vem a ira de Deus, vem tribulação. E que tribulação, porque ninguém se ira como Deus. E Deus é o Deus de amor. O seu amor é inexplicável, além da expectativa e da nossa capacidade de raciocínio. Mas na mesma intensidade é a sua ira. Quem suportará a ira do Todo-Poderoso? Haverá paz? Haverá tranquilidade no período da ira? Vai derramar a sua ira sobre quem? Sobre o mundo impenitente. Ora, a igreja que é a noiva de Cristo, que ele resgatou com seu sangue, vai derramar ira sobre ela. Parece que não tem sentido, parece que nós estamos fugindo da realidade. A noiva de Cristo é preservada, é noiva, ele ama a sua noiva, ele protege a sua noiva. Não vamos confundir uma tribulação local, como aconteceu com nossos irmãos do princípio, e com uma tribulação local que acontece hoje em alguns países, com uma grande tribulação que é de âmbito global, atingirá o mundo todo, ninguém vai escapar. Essa é a grande tribulação, prevista nas Escrituras, que há de acontecer depois que a noiva de Cristo estiver com ele nas bodas do Cordeiro. Porque aí profetizou Zacarias no capítulo 14, versículo 5, e profetizou Judas no versículo 14. E indo o Senhor com milhares de seus santos. E para vir com milhares dos santos, primeiro levou, porque se não levar primeiro, não pode voltar com eles. Para quê? Para fazer justiça e juízo a todos os moradores da terra. Acabou meu tempo também? Acabou. Tá bom.
Reverendo Flávio, 3 minutos para o senhor comentar a resposta do pastor Serafim. É estranho porque o reverendo Serafim, ele fala de textos que não fala nem de grande tribulação, nem de tribulação. Fala de ira. É diferente. A palavra grega é diferente. O evento é diferente. Ira é sobre ímpio, não é sobre crente. Tribulação, crente passa por tribulação. Já passou e passa até hoje. O senhor cita as tribulações que irmãos nossos estão passando hoje. Tribulações, perseguição de incrédulos contra os crentes, isso é tribulação. Tribulação não é Deus perseguindo os crentes, não é Deus punindo os crentes. Tribulação é por causa da fé, só por causa da fé. Estevão foi morto por causa da sua fé. Foi uma tribulação, a igreja por causa da tribulação foi dispersa no primeiro século e o evangelho se expandiu. Isso é tribulação, tribulação é diferente de ira de Deus, não tem nada a ver. Então é bom reformular esses conceitos. O texto que fala de ira é sobre os ímpios. É sobre aqueles que não creem, é Deus derramando a sua ira. Quem suportará realmente o cálice da ira do Senhor? Mas a igreja... E a ira vem porque a igreja está sendo perseguida. Em Apocalipse, a última trombeta é porque a igreja estava sendo perseguida, que vem então o arrebatamento, a volta de Cristo, e ele vai então destruir o anticristo, os seus companheiros todos, e aí virá o fim. Em Mateus 24, fala, logo em seguida a tribulação daquele dia, Mateus 24, 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E ele está pregando isso para os discípulos, que era a igreja. Que sentido faria ele pregar para os discípulos se isso não tivesse a ver com eles? Se ele não tivesse nada a ver com isso. E outra coisa, essa passagem lá de Tessalonicenses, que fala de arrebatamento, tem as mesmas coisas dessa volta. Tem trombeta, tem Jesus voltando na nuvem e tem a igreja sendo levada pelos anjos. E o texto que o reverendo citou, ele vem com seus santos anjos. E ele vem mesmo com a sua igreja já. Então, o que nós cremos é que haverá uma única volta de Cristo, depois da grande tribulação, que será... quando surgirá o homem da iniquidade, e ele então vai perseguir a igreja, vai unir os povos contra a igreja, vai ficar insuportável para os crentes. E a Bíblia diz, inclusive, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E ali não está falando só para judeus, está falando para a igreja. Jesus está falando para os discípulos. Ali é para judeu. Então, Mateus 28 também era só para judeu, que mandou os discípulos evangelizarem, batizar em nome dele, e ali teve a grande comissão. Então, olhando para os textos bíblicos, você não encontra 2 voltas de Cristo. E você não encontra a igreja não passando pela grande tribulação. Não é uma questão da gente querer ou ter que passar. E só concluindo, o reverendo começa a provar a minha tese, porque ele ao mesmo tempo que diz que é iminente, mas ele diz que os sinais estão acontecendo. Então, se os sinais estão acontecendo, mas tem sinais ainda para acontecer. Se precisam acontecer, então, prova a tese que a gente está dizendo. Quero uma tréplica. Claro. Não precisa da tréplica, não. O pastor Serafim tem a palavra agora para fazer a terceira pergunta. Pois não. Antes da terceira pergunta, só quero lembrar o seguinte. Se a ira de Deus vem no período da grande tribulação, a igreja vai estar aqui, portanto, sofrerá também. Reverendo Dantas, a minha pergunta é bem simples. Sim. A igreja, a noiva de Cristo, está esperando Jesus Cristo ou está esperando o anticristo? O senhor pode repetir a pergunta? Posso. A igreja, a noiva de Cristo, está esperando Jesus Cristo ou está esperando o anticristo? Uau! Boa pergunta. 3 minutos, uau, eu falei. 3 minutos. O texto de Paulo, 2 Tessalonicenses, responde essa pergunta, reverendo. Irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho, tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E aí, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Ele está dizendo aqui que primeiro precisa haver isso. E ainda, creio eu, que esse fato ainda não ocorreu. Eu acho que o reverendo concorda. O homem da iniquidade ainda não surgiu. Se o irmão concorda que surgiu, então precisa a gente ver aí se já surgiu isso. E depois Pedro diz lá que a volta do Senhor não demora, não retarda o Senhor a sua vinda. Tinha gente considerando retardado. Talvez o reverendo já considere também retardada. Se era eminente quando ele falou lá em Mateus, então hoje ele está retardado, faz 2000 anos. Está é muito tempo. Então, ele não retarda. Agora, ele diz, Pedro diz que a gente não pode esquecer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A volta de Cristo não será no Cronos, será no Kairos, que é o tempo de Deus. Então, para ele, essa iminência envolve todos esses fatos que ele profetizou que tem que acontecer até lá. Agora, eu mesmo sabendo que esses fatos têm que acontecer, e se chegarem, eu ainda não vou saber qual é o dia e a hora. Porque está falando do dia e a hora. Então, esse dia e hora ninguém vai saber. Então, imagine que o anticristo surja, o homem da iniquidade. Eu ainda não sei. Imagine que ele comece a enganar as nações, que ele comece a perseguir a igreja, comece a grande tribulação. Eu não sei quanto tempo durará a grande tribulação. Eu não sei o dia ainda, mesmo se esses eventos profetizados, como os discípulos também, quando viram Jerusalém ser derrubada, ainda não sabiam o dia nem a hora. Muito bem. Pastor Serafim, 3 minutos para o senhor comentar. Vai comentar a resposta do... Em suma, a resposta do reverendo, a igreja está esperando o anticristo. E eu não faço parte dessa igreja, viu? Eu estou esperando Jesus Cristo, prefiro ele. Muito bem. Ele usou um texto forte. Toda a Bíblia é forte, a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus toda ela é forte, maravilhosa. Mas o problema é a confusão do arrebatamento e do dia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que não pode acontecer o dia do Senhor antes da manifestação do anticristo. Pleno acordo, certinho. O espírito do anticristo está no mundo. Desde a primeira manifestação dele se deu antes da vinda de Cristo, como em Rode, no capítulo 10, versículo 3 e 4 de Gênesis, e depois o capítulo 11 de Gênesis, na construção da Torre de Babel, sob o comando de Nimrod, que organizou uma rebelião coletiva contra Deus. E aí nasceu o pecado da idolatria, da feitiçaria, do horóscopo. Então esse foi o primeiro protótipo do anticristo. Nossos telespectadores, quiser melhor esclarecimento sobre o assunto, leia o capítulo 47 de Isaías, que tem somente 11 versículos, mas dá para se entender muito bem o sentido da Babilônia e desse protótipo do anticristo. Depois desse protótipo, que criou uma rebelião coletiva contra Deus, depois nós temos qual é o nome daquele imperador sírio? O nome dele às vezes me escapa. Antíoco Epifânio. Foi um outro grande protótipo do anticristo. Se nós lemos o capítulo 11 de Daniel, do verso 1 a 36, fala das obras praticadas por Antíoco Epifânio. Do versículo 37 ao 51, fala do anticristo que há de se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Por que o anticristo não se manifesta agora? Por que somente o seu espírito está agindo? E que o espírito do anticristo está agindo, ninguém pode duvidar. Ora, hoje uma criança não pode mais ser menino ou menina, é gênero. É gênero. Deus fez homem e mulher, agora dizer não é homem e mulher, é gênero. Esse espírito é do anticristo.
Agora, ele não se manifestou ainda por quê? Porque o Espírito Santo, através da igreja, o resiste. Foi o que disse Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 e 9. Que há um que o resiste até, advérbio de tempo, até que do meio, isso é, até do local da ação do anticristo, esse empecilho seja tirado. Quando ele for tirado, ele se manifestará então em toda a pujança. Mas o seu governo será curto, de 7 anos, que é a última semana de Daniel, porque então virá o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aniquilando o anticristo com o assopro da sua boca e com a sua vinda. Bem, glória a Deus. Reverendo Flávio, sua terceira pergunta. É outra pergunta que eu tenho que fazer? Isso, terceira. Reverendo, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala da volta do Senhor, que é o texto que usa-se para o arrebatamento da igreja, e que diz que é antes da grande tribulação. Eu queria perguntar para o irmão, ele fala do capítulo 4, que porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que fomos arrebatados, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 5, ele continuando o argumento: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Ele está falando do mesmo evento ou de outro evento? Essa primeira vinda de Cristo aqui, o arrebatamento, virá também como um ladrão, igual a lá de Mateus 24? A pergunta qualquer? A pergunta é, aqui em Paulo, em Tessalonicenses, ele está falando da volta de Cristo, e que nesse texto aqui tem as mesmas coisas que estão lá presentes em Mateus 24. Tem aqui presente a ordem, a trombeta, o arcanjo, e tem depois da ressurreição, tem o dia do Senhor, vem como ladrão. Tem inclusive a mesma advertência. Então o senhor entendeu a pergunta, né, pastor? Perfeitamente. 3 minutos. Esse texto é sublime, maravilhoso. Imagina. Ótimo. Não é? Aliás, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas alguns se ressalta, né? Uhum. Então veja bem, reverendo Antas, que quando o apóstolo diz assim, que virá o Senhor e os crentes vivos serão metamorfoseados e os mortos ressuscitados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Aí ele não vem na terra, ele vem só nos ares. É como um imã, porque o mesmo Espírito que está nele está em nós, e quando ele se manifestar, os crentes ligados a eles serão levados, serão atraídos para encontrá-lo aonde? Nos ares, nos ares. Ele não vem na terra. Quando ele vier para assumir o governo e implantar o milênio, Zacarias capítulo 14 todo, diz que ele vai descer, colocar os pés sobre o monte das oliveiras. Aí ele vem na terra, acompanhado dos santos que ele arrebatou 7 anos antes, para fazer a festa das bodas do Cordeiro. Aí ele vem na terra, mas a igreja foi arrebatada. Aí já passou a grande tribulação, o anticristo será na ocasião derrotado, porque haverá um terremoto tão grande que o Monte das Oliveiras se fenderá em 2, abrindo um caminho para que os judeus fujam do exército do anticristo, que se reuniu com 200 milhões de soldados no Vale do Armagedon. E o Senhor virá. Capítulo 13, versículo 6 de Zacarias: quando Israel clamar por socorro divino, e o seu Senhor descer coroado de glória, cercado por um exército de anjos, acompanhado da sua igreja, e eles verão aquele personagem maravilhoso, que com a sua vinda derrotou todo o exército poderoso do anticristo, e ver as suas mãos feridas. Nota como é um outro evento, como está claro na Bíblia que são 2 eventos distintos. Aí é que os judeus verão e perguntarão: que sinal são esses nas tuas mãos? Ele deu sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Caro telespectador, está em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Pode ler. E os judeus, quando verem e souberem que aquele é o Messias que rejeitaram,
a eles com choro, com pranto, se reconciliarão com ele. Aí então o Israel será salvo, porque está se reconciliando com o seu Messias. Figura disso está em Gênesis capítulo 46, 47, 48, quando os irmãos de José desceram ao Egito para comprar mantimento e viram os seus irmãos que venderam por 20 moedas de prata. Jesus vale mais, foi vendido por 30 moedas de prata. Vamos, já? Já. Não teve uma. Reverendo Flávio. Na verdade, o reverendo Serafim, ele fala, mas tudo fora do contexto, reverendo. E desculpa, o senhor faz ironia, mas não é argumento bíblico. Tipo, o senhor está esperando o anticristo? Não, estou esperando Jesus. Estou esperando o Senhor Jesus. O anticristo é Paulo quem diz que ele tem que vir antes. Paulo que espera. Paulo que diz, não que espera. Paulo diz. E a gente não pode ignorar o que Paulo diz, sob pena de ignorar o que Deus diz, ensina. Porque Paulo falava inspirado pelo Espírito Santo. E na verdade a Bíblia, em momento algum que Paulo fala de um arrebatamento, para depois vir. E em Mateus não fala que Jesus vem à terra. Quando ele fala lá em Mateus 24, diz que ele dará aos seus anjos juntarão os seus eleitos dos 4 cantos da terra. E aqui Paulo diz que eles estarão para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Zacarias, aquela profecia de Zacarias, fala do novo céu e da nova terra. Jerusalém é o povo de Deus, que diz os gentios que estão crendo em todo o tempo. Os eleitos é o povo de Deus, tanto de judeus como de gentios. Dividir a igreja de judeu, a Bíblia não faz isso. Em Efésios, Paulo diz que ele fez de 2 um só, quebrando as barreiras da separação. Jesus está salvando hoje judeus e gentios, como no passado também, judeus e gentios foram salvos. Deus mandou Jonas pregar para Nínive, e Nínive se converteu. Muitos incrédulos, muitos gentios no passado fizeram parte da igreja, sempre foram salvos, judeus e gentios. Agora, e essa mensagem faz com que, é preocupante, porque faz com que as pessoas não se preparem para a tribulação, que vem, a Bíblia diz que vem, e se as pessoas não estiverem preparadas para a tribulação, vão ficar muito frustradas. Porque a Bíblia fala sobre isso em Mateus 24 e não diz em lugar nenhum que há 2 voltas. Se houvesse um arrebatamento, Jesus teria ensinado isso lá em Mateus 24, para a igreja. Seria necessário. E Paulo não teve outro ensino a não ser o de Jesus sobre a volta dele. E onde Jesus ensinou sobre arrebatamentos antes da tribulação? Se ele não ensinou em Mateus, então de onde Paulo tirou essa ideia? De lugar nenhum, porque Paulo não ensinou isso também. Paulo ensinou a vinda do Senhor já no último dia, onde haverá o arrebatamento, a ressurreição de justos e injustos, e haverá então a ira de Deus depois do arrebatamento derramada sobre os incrédulos que estarão vendo a volta de Cristo, que se lamentarão por não ter crido, e o povo todo, judeus e gentios, estarão se lamentando por não ter crido em Jesus, os que não creram. E aí Jesus então vai derramar a sua ira, a igreja vai ter sido arrebatada mesmo, e vai começar então o juízo. E aí depois, no capítulo 25, Jesus já vai falar sobre o julgamento numa sequência. Muito bem. Cada um de vocês fez 3 perguntas. Agora Eu não posso falar nada. Não. Só uma coisinha. Tá. Outra vez a sua mensagem entristece muito. E o senhor aconselhou os crentes a se preparar para a grande tribulação. Eu aconselho os crentes a se preparar para o arrebatamento. É bem melhor. Para as 2 coisas. Não resta dúvida que é melhor subir para as bodas do Cordeiro, mas se a gente tiver que se haver com o anticristo, nós vamos estar lascados. Bom, Eu também acho. vocês vão responder uma pergunta minha agora, e para a gente terminar o programa. Já eu ainda tenho pergunta para fazer para ele. Pois é, mas acabou. Não, eu também tenho uma pergunta para fazer para o senhor, mas não estou... Então tá, então o senhor vai fazer a sua última pergunta e você também, mas a gente vai ter só 2 minutos para a resposta. Okay. Tá bom? Vai. Reverendo, essa aqui é infantil mesmo. Oh, coisa boa. Vai acreditando. Eu acredito. Pode acreditar. Eu acredito. Que mal existe em acreditarmos na iminência da vinda de Jesus? Boa pergunta. Boa pergunta. Pode responder. Que eu acredito. Desde que iminência não despreze, não prescinda a profecia bíblica de que coisas têm que acontecer antes. Iminência não significa dizer assim, é hoje ou amanhã, é agora.
Senão, já teria acontecido, fazem 2000 anos que foi dito isso, que vem como ladrão. Em 2000 anos. Então essa iminência a gente deve levar em conta que é o tempo de Deus, não é o nosso. Iminência para nós é agora, é já já. Se tem um telhado para cair, para a gente, vai cair já já. Agora, iminência no tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E tem ainda requisitos, mesmo com um telhado que está para cair, ainda tem requisitos para acontecer para ele cair. Às vezes está para cair, mas dura ainda 10 anos um telhado para cair. Você acha que um telhado vai cair, está vendo as rachaduras, está vendo que o coisa vai cair, mas aquilo precisa de uma ventania maiorzinha um pouquinho, precisa de um balanço, um na frente da casa e balança e a coisa cai. Ainda tem coisas que tem que acontecer para cair, mesmo quando a gente vê que está a iminência de cair. Então, eu considero que a iminência é ensinada na Escritura, mas também há profecias ensinadas na Escritura que a gente não pode desprezar. Se eu desprezar, como eu vou justificar isso diante de Deus? Vou desprezar a revelação de que coisas têm que acontecer antes da volta dele? Agora, eu vou esperar a volta de Cristo com todo o desejo de que ela aconteça logo. Agora. Amém. Ou coisa boa se acontecesse. Não é? Respondido? Respondido. Muito bem. Seus comentários, pastor Serafim, 2 minutos. O reverendo bateu muito na tecla de 2000 anos e iminência. Para nós é iminente. A iminência não significa que eu marquei hora e dia. Pode acontecer a qualquer instante. Isso significa instância. Se passaram-se 2000 anos, para nós são 2000 anos. Para Deus são 2 dias. Pode ser que ele venha no 3º dia, como diz Oséias. Pode ser no 3º dia ele ressuscitou. Pode ser que seja o 3º dia de Deus, quem sabe? Agora, virgem loucas são as que crendo estão, que Jesus vai muito ainda demorar. Então... Isso é um hino. É um hino. Virgem loucas são as que crendo estão, que Jesus vai muito ainda demorar. Cantando sempre, pelo menos essa é a poesia. Nós esperamos Jesus a qualquer momento. Oxalá que amanhã a nossa programação da Terra seja anulada, porque Deus tem uma programação melhor para nós. Amém. Amém. Deus, amém. Reverendo Flávio, sua pergunta. A minha é bem infantil, reverendo. Sim. Não acredito. Bem, mas olha, eu não sei nem como fazê-la. Eu estou aqui pensando. O que é que, já que é iminente, senhor, o que é que impede dele já acontecer? Nada. Já que é iminente, e essa iminência para o senhor é já... O que é que está, então, fazendo com que não aconteça? Na minha visão, nada. Tudo pode acontecer. Na minha visão, nada. Há coisas que Deus não revelou, essas coisas eu não sei. Quem sabe falta alguém se converter, quem sabe falta completar o número de salvos. Porque o apóstolo Paulo disse que até que o número dos gentios se complete. Pode não estar completo ainda. Então o senhor está... Mas pode se completar hoje, de hoje para amanhã. Então, nada? Nada, tudo bem. Então tá bom. Seus comentários. O senhor acabou de me dar razão. Eu também acredito que pode voltar, mas eu tenho que levar em conta, e o senhor citou aí o que a Bíblia diz. Pode ser que ainda tenha gente para ser salvo, pode ser não. Eu tenho certeza que a Bíblia diz isso, que virá, porque Deus não retarda a sua vinda, porque Ele é bondoso e não quer que ninguém se perca. Essa é uma justificativa que Pedro dá para a volta de Cristo, de não ter, que o senhor agora citou. Eu não quero que ninguém se perca, não é, reverendo? Não, ele fala. Então não é só os eleitos, ele fala dos eleitos ali. Quem não se perca é a igreja ali. Esse Ele está falando para os crentes ali. Não querendo. O reverendo Serafim está querendo entrar em outro tema, né? Mas, reverendo, eu creio também na iminência, mas desde que a gente leve em conta o que a Bíblia diz, que o senhor acabou assumindo que leva também em conta. Ou seja, pode ser que. O que impede ainda é isso. É o plano de Deus. Está no plano de Deus, não está no nosso. Que a igreja não esteja completa ainda. Exatamente. Bom. A gente vai terminar o programa, mas antes eu preciso mandar um ósculo santo para o povo de Oeiras. Oeiras, que me mandou um presente. É a irmã Ivoneide. Pelas mãos do pastor Serafim. Isso. A irmã Ivoneide e o casal, a irmã Carla e o seu marido Eliabe. Foram a irmã Ivoneide e esse casal que mandaram a camiseta para o irmão, como agradecimento por ter deixado anunciar o programa aqui. É isso. Muito ósculo santo para vocês em Oeiras. Deus abençoe. Onde fica Oeiras? Oeiras fica no Pará. É longe, hein? Longe. Eu fui para lá, viajei até aqui, até Belém do Pará, 4 horas de avião.
E depois 13 horas de barco. 13? 13, a noite inteira viajando de barco. Meu pai do céu. É longe, é aquele rio, a gente só vê água e céu. Deixa eu mostrar aqui, ó. O pastor José Serafim é autor desse livreto sobre... É uma comparação de Daniel com o Apocalipse, certo? O panorama. Agora, o clássico dele sobre o tema é esse aqui, A Revelação do Apocalipse, né? Livro do pastor José Serafim, mas ele não fala só disso, não. Tanto é que ele tem esse livro sobre Deus na família, tá? Então, quem tiver interesse, o pastor Serafim tem até fã-clube na minha igreja, né? Quem tem interesse nos livros do pastor Serafim, é só entrar no site vejamsó.com.br, que você tem lá o contato do pastor Serafim para você pegar os livros com ele, comprar dele. Ou então, se você é daqui da Grande São Paulo, na Conde de Sarzedas, né? Na loja do pastor Elias Soares, Crescendo na Fé. Sarzedas, número 160, loja 27. Isso. Ou no Belenzinho, na rua Conselheiro Cotegipe, número 174, loja do pastor Isaías e da irmã Vilma. Um abraço para esse casal amado. Lá também vocês encontram. Vereador Weber, posso fazer um merchandising aqui? Evidente. Da igreja? Nós teremos uma programação da Federação de Mocidade do Presbitério de Cotia, dia 28 e 29, lá na igreja da Granja Viana. É para jovens adultos, para toda a família. É o Multiplique. Participe lá, vá lá. Vai ser às 20 horas. Vamos ter cantores, pregadores. Qual que é o endereço? 2 dias. Rua Belo Horizonte, número 95. E eu estive agora em julho na igreja de Bertioga, igreja presbiteriana de Bertioga, o pastor Diego. Eu queria mandar um abraço para eles. A minha curta alegria no domingo lá, depois a gente foi num churrasco na segunda-feira. Eu queria mandar um abraço para aqueles irmãos que receberam a gente ali, né? Então, é isso. Queria mandar esse abraço. Muito obrigado. E um abraço para o reverendo Serafim. Obrigado, Recife. Companheiro de luta na fé. Bom, vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da Agrade. Marcos Andrade Cerqueira, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Olha, mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pastor Serafim e reverendo Flávio Dantas e lembrar que eles estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br na aba Convidados, tá bom? Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo Vejam Só.